Bem-vindos à aula de função de duas variáveis reais a valores reais, onde o tópico abordado vai ser o tema limite e continuidade. Passemos à primeira definição. Então, dado um número real positivo R, a bola aberta de centro x0, y0 e raio R é o conjunto formado pelos pares ordenados x, y, tal que a soma dos quadrados da diferença x, y0 e y, y0 seja estritamente menor que r quadrado. A bola aberta de centro x0, y0 e raio R é o conjunto dos pontos internos ao círculo de centro x0, y0 e raio R. Dado um subconjunto não vazio D de R2, um ponto x0, y0 em D é dito interior a D se existe alguma bola aberta de centro x0, y0 que esteja contida em D. Um subconjunto não vazio de R2 é dito aberto se todo o ponto em D é interior a D. Exemplos de conjuntos abertos. Toda bola aberta é um conjunto aberto. R2 é um conjunto aberto. O conjunto dos pares ordenados, tal que x e y são ambos não negativos, não é um conjunto aberto. Enquanto o conjunto dos pares ordenados, tal que x e y sejam números positivos, é um conjunto aberto. Dado um subconjunto não vazio de R2 e um ponto x0, y0 pertencente ou não a esse conjunto D, dizemos que este é um ponto de acumulação de D se toda a bola aberta centrada em x0, y0 contiver pelo menos um ponto em D diferente de x0, y0. Passemos agora às definições de limite de funções de duas variáveis reais a valores reais. Então, fixemos uma função f definida em D e um ponto x0, y0, um ponto de acumulação de D. Dizemos que o limite de f em x0, y0 é L se para todo ε maior que zero dado existe delta maior que zero, tal que tenhamos que o módulo da diferença de f de x, y e L seja estritamente menor que ε, sempre que x, y for um ponto em D e a raiz quadrada da soma dos quadrados da diferença x, x0, y, y0 seja estritamente maior que delta e estritamente maior que zero. Denotamos tal fato por esse símbolo. Dizer que o limite de f em x0, y0 é L significa que para todo ε maior que zero dado existe uma bola aberta centrada em x0, y0, tal que, quando x e y varia na interseção dessa bola aberta com D, o ponto f de x, y permanece no intervalo aberto L menos epsilon, L mais epsilon, exceto possivelmente no ponto x0, y0. De agora em diante, ficará implícito que ao falarmos que f tem um limite em x0, y0, então esse é um ponto de acumulação do domínio de f. Lembre-se que um ponto de acumulação não necessariamente faz parte do domínio. E esses são os melhores casos para se estudar limite de função. Passemos agora a algumas propriedades sobre o limite de funções de duas variáveis reais a valores reais. Primeiro é o teorema do confronto. Suponha que exista alguma bola aberta, tal que quando x centrada em x0, y0, tal que quando x, y varia nessa bola aberta, exceto possivelmente em x0 e y0, a f seja menor ou igual que a g, que seja menor ou igual que a h. Suponha ainda que f e h tenham o mesmo limite L em x0, y0. Então, a g também terá o mesmo limite L em x0, y0. Agora,
Suponha que f tem limite zero em x0, y0 e que em alguma bola aberta, exceto centrada em x0, y0, a g seja limitada por uma constante positiva m, exceto possivelmente x0, y0. Então, o limite do produto fg em x0, y0 é zero. Fixe bem essa propriedade, ela é muito utilizada. Dizer que o limite de f em x0, y0 é L é a mesma coisa que dizer que o limite do módulo da diferença de f e L em x0, y0 também é zero, que é equivalente a dizer que o limite da diferença de f e L em x0, y0 também é zero. Dizer que o limite da f em x0, y0 é L é equivalente a dizer que o limite dessa função em 0, 0 também é L. Se f em x0, y0 tem um limite positivo, então vai existir uma bola aberta centrada em x0, y0, tal que para todo x pertencente ao domínio de f e essa bola aberta, a f ainda continua sendo positiva, exceto possivelmente em x0 e y0. Continuando com as propriedades de limite de funções, então suponha que o limite da f x0 e y0 seja L e que g seja uma função de uma variável real a valores reais, tal que a imagem de f esteja contida no domínio da g e que a g seja contínua no ponto L. Então, o limite da composição de f com g em x0, y0 tem o mesmo limite g de L. Agora vamos ver as propriedades aritméticas do limite. Então, suponha que o limite de f em x0, y0 seja L e o limite de g em x0, y0 seja m. O limite da soma é a soma dos limites. Quando k multiplica a função f, ele pode sair fora do limite. O limite do produto é o produto dos limites. O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que m seja diferente de zero. Agora passemos à definição do que vem a ser um caminho em R2. Um caminho é uma função gama definida no intervalo fechado AB não degenerado que toma valores em R2. O caminho em R2 define um par de funções x, y definida no mesmo intervalo fechado AB, porque a imagem de t por gama define um par ordenado xt, yt. Dizemos que gama é um caminho contínuo num ponto t0 pertencente ao intervalo fechado AB se as funções x e y são contínuas em t0. Dizemos que gama é um caminho diferenciável num ponto t0 pertencente ao intervalo aberto AB se as funções x e y são diferenciáveis em t0. Dizemos que gama é um caminho contínuo se ele é um caminho contínuo em cada ponto do intervalo fechado AB. Dizemos que gama é um caminho diferenciável se ele é um caminho diferenciável em cada ponto do intervalo aberto AB. Agora, uma propriedade que relaciona caminhos com limite de funções de duas variáveis reais a valores reais. Então, suponha que o limite de f em x0 e y0 seja L, e que gama seja um caminho contínuo em t0, tal que a imagem de t0 por gama seja x0, y0, e que para todo t diferente de t0, a imagem de t por gama seja diferente de x0, y0 e pertença ao domínio de f. Nessas condições, o limite da composta de gama com f em t0 é L. Notem que essa é uma função de uma variável real definida no mesmo domínio de gama
a valores reais. Essa propriedade a gente costuma utilizar quando queremos mostrar que o limite de uma função não existe. Para isso, tomamos dois caminhos, o γ1 e o γ2, satisfazendo a hipótese da propriedade. Mas pegamos γ1 e γ2 de tal forma que o limite da composta de γ1 com f em t0 seja L1 e o limite da composta de γ2 com f em t0 seja um L2 com L1 diferente de L2. Nessas condições não existirá o limite da f em x0, y0. Também podemos escolher um caminho γ, satisfazendo as hipóteses da propriedade, de tal maneira que o limite da composta de γ com f não existe. Nessas condições também não existirá o limite de f em x0 e y0. A nossa última definição será acerca de continuidade de funções de duas variáveis reais a valores reais. Dizer que uma função definida em D é contínua num ponto x0 e y0 do seu domínio é dizer que o limite da f em x0 e y0 é a f calculada em x0 e y0. Dizemos que f é contínua se é contínua em todos os pontos do seu domínio. Uma função polinomial é uma função contínua. Uma função racional é contínua em todos os pontos x0 e y0, tal que a g calculada nesse ponto seja diferente de zero. Se g é uma função real de uma variável e a imagem de f está contínua no domínio da g, então a composta de f com g também é contínua. Todas as propriedades de limite são facilmente adaptadas para funções contínuas. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.